Não, bom que tu puxou. Acho que não, tá? Ana, seu microfone. Não, Eu não estou ouvindo. Agora. Agora sim. Ah, tá. Tinha um outro, tem duas. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou médica, responsável pela área de produtos e inovação na Sharecare Brasil. Então, hoje a gente tem aqui a grande honra de estar com alguns convidados da Unimed, VTRP, e eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos convidados, gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes. E aqui nós temos o Fábio Loreto com a gente, que é superintendente de desenvolvimento da Unimed, VTRP. A gente tem o Felipe Matana, que é o cientista de dados da Unimed. E nós temos o Davson Eduardo, que é o cientista de dados da Sharecare. Hoje nós vamos dividir com vocês aqui uma experiência muito bacana que nós tivemos com a Unimed, onde eles lançaram um desafio para construir um modelo preditivo. Então, a gente vai dividir com vocês como foi toda essa experiência. Foi uma experiência incrível, realmente, uma ótima experiência, muito bem conduzida, muito profissional, e que trouxe frutos importantes para as duas empresas. Então, a gente vai dividir um pouquinho toda essa experiência com vocês, e eu queria que o Fábio falasse um pouquinho mais dele, contasse um pouco da experiência dele, enfim, como é que ele interagiu com esse processo. Fábio. Tudo bom, pessoal? Então, como a Ana já me apresentou, sou o Fábio, superintendente de desenvolvimento. Hoje, uma das áreas que ficam sob os cuidados da diretoria de desenvolvimento, ao qual sou superintendente, é a nossa área de cuidado, basicamente, né? Tanto a área de promoção e prevenção da saúde, quanto a área de atenção primária à saúde, né? E é muito interessante porque ela nasce, esse grande desafio, que depois eu vou passar para o Felipe se apresentar também, e depois eu volto a falar um pouquinho sobre como isso acontece, mas ela nasce dessa nossa essência, que é a essência do cuidado, né? E esse modelo preditivo tem tudo a ver. Mas eu já vou falar para vocês um pouquinho melhor sobre isso, deixar o Felipe se apresentar também aqui. Tudo bem, gente? Felipe, eu vou pedir para você vir um pouquinho mais para o lado, para você para vocês dois aparecerem no vídeo. Isso. Por favor. Vou colocar aqui, para não ter nenhum problema. E aí, já me apresento. Bom, pessoal, eu sou o Felipe, eu atuo na área de gestão de informações aqui da Unimed VTRP, como cientista de dados. Então, eu acabo circulando entre as áreas de negócio para, enfim, entender as necessidades e aquilo que a gente consegue apoiar com soluções estatísticas e de dados as decisões do negócio. Então, a gente acaba trabalhando bastante em parceria com a área de cuidado, né, fornecendo os subsídios para a atuação deles. Excelente, Felipe. Obrigada. E o Davson, você se apresenta, por favor, para nós? Boa noite, pessoal. Eu sou o Davson. Hoje eu sou cientista de dados na Sharecare. Hoje eu estou atuando dentro da área de Data Analytics, junto com a doutora Ana. E hoje nós fazemos muitas interfaces com a área de produtos, inclusive dentro da parte de mensuração de resultados, de pesquisas, modelagem preditiva também. Obrigada, Davson, parceirão nosso aí.
Eu queria começar a nossa conversa perguntando para o Fábio e para o Felipe por que surgiu a necessidade do desafio, né? E mais especificamente da questão da modelagem preditiva. Qual foi a necessidade que a Unimed percebeu que motivou vocês a trabalharem esse tema e a fazerem o desafio? Olha, é muito interessante, porque quando a gente começa falando de operadora de saúde, o cuidado ele nasce na essência, né? A gente sempre acaba olhando muito sobre a questão da operadora de saúde muito como uma empresa que trata a doença, né? Ela aparece no momento que está a doença. A Unimed, a nossa Unimed aqui, a VTRP, a Unimed como um todo, e a nossa, posso falar porque a gente acaba atuando aqui, ela nasce com cuidado, né, no seu cerne. A nossa área de promoção e prevenção já vem de longa data, mais de 15 anos a gente já tem a área bem constituída e a gente trabalhando hoje com diversos públicos, né. A gente sempre teve na busca de uma maneira de como conseguir identificar, né, o nosso cliente com um potencial de um agravo de saúde. O que acontece? Modelos preditivos, se a gente for pegar 5 anos atrás, principalmente nesse viés aqui, a gente nunca teve um grande expoente que viesse, que a gente pudesse estar buscando, né? Então, a gente vem, mais ou menos, no ano de 2019, a gente começa com o nosso programa do Innovation, né? O Innovation é o nosso programa de plug and play com startups, né? Onde a gente acabava trazendo um desafio e buscando. O primeiro Innovation que a gente fez, 2019, a gente já começou a olhar muito para situações operacionais, mas também a gente já começou a buscar o cuidado com a saúde dos nossos clientes, né? 2019, né? E aí eu por baixo da máscara até dei um sorriso aqui, porque a gente começa a rir, porque a gente foi atrás da telemedicina em 2019. Porque telemedicina ia ser como um diferencial para o nosso cliente, né? Hoje nós estávamos comentando que ele quase virou commodity, né? Porque hoje toda operadora de saúde é obrigada a ter a telemedicina vista a pandemia, né? Mas ele surge em 2019 como um olhar para frente, um olhar para o futuro, né? Então, além da telemedicina, a gente foi buscar acesso à população envelhecida, o gerenciamento da população envelhecida. A gente foi buscar questões mais relacionadas a gerenciamento de saúde à distância, e a gente foi buscar também a parte de qualificação, de gamificação da saúde. Mas se a gente for olhar, a gente estava buscando o quê? O cuidado com o nosso paciente que já estava com uma doença crônica não transmissível, com algum evento que já tivesse com agravo, né? O que acontece? A gente foi para o Innovation 2, né? Antes de iniciar a pandemia, a gente lançou esse desafio no mercado. Quando a gente começa a pensar no desafio dele, a gente logo foi pegando especificamente esse viés aqui, né? Que é o quê? A gente se deparou com isso. Ok, eu acho que é muito importante, e de novo, a gente tem grandes... O Felipe sempre trabalhou como um parceiro nosso, ele pode comentar também, Felipe, mas a gente sempre teve boas métricas e bons instrumentos de diagnóstico de pacientes com doenças instauradas, né? Então vamos dar o exemplo aqui de um diabético. A gente gerava uma listagem de hemoglobina glicada e, de novo, né? 4 hemoglobinas glicadas, 3 no ano, praticamente era, né, a gente tinha uma assertividade muito grande. Só que a gente sempre teve essa incomodação, né, Felipe? Como que a gente descobre antes, né? Então, isso aqui é o nosso grande desafio. Como é que eu faço para que eu consiga chegar antes? Porque quando tu trabalha em modelos de promoção e prevenção, tu trabalha em modelos de gerenciamento da saúde com a população como um todo, tu tem todo o viés hoje que tu tem que analisar custo e efetividade disso, né? É uma dificuldade tu conseguir ser assertivo na população. E, de novo, né, pessoal, a gente acaba pegando muitos dos nossos clientes que diziam para nós, não me liga toda hora, não quero, né, porque a gente dá valor quando a gente está com uma situação agravada. E foi aí que a gente olhou para isso e disse assim, a gente precisa achar uma forma de conseguir chegar nos nossos clientes que estão precisando da gente, né, trabalhar bem a questão de equidade, investir aonde realmente a gente mais precisa nesse momento, e aí trabalhar muito no espectro, né, falando um pouquinho do que vai gerar para nós isso, mas trabalhar hoje numa espiral motivacional. Quem está preparado para a mudança, quem tem que mudar, quem está num período contemplativo, que precisa receber informação, mas principalmente eu precisava identificar isso antes. E aí que a Sharecare entra com o modelo preditivo, né? Então, Felipe, pode... Não, eu só queria complementar essa fala do Fábio, porque isso é algo que nós comentamos quando estávamos construindo a nossa solução, a nossa parceria, porque eu comento que a Unimed ela sempre foi, né, vem sendo bastante competente em identificar pessoas que tiveram determinada condição de saúde e trazê-las para o cuidado para evitar que aquilo se agrave ou que se repita ou que
enfim, para levar ela uma qualidade de vida melhor, dado aquele evento que aconteceu. O que a gente se propôs como o desafio de medicina preditiva, e eu entendo que tenha sido essa a provocação da diretoria quando colocou esse desafio, é trazer algo como, ok, nós já somos bons nisso, nós já temos essa cultura implantada, a gente precisa dar um passo à frente, como muitas vezes a gente tenta dar alguns passos à frente, para então entender, antes de acontecer, eu já consegui prevenir ou trazer ações que evitem que esse meu cliente precise passar por alguma determinada situação. Então, eu acho que vem bastante nisso. E a gente fala diariamente nos corredores da Unimed sobre foco no cliente, né? Então, esse é um assunto que a gente trata diariamente aqui em todos os lugares, todos os níveis. Então, conversa bastante com isso. Porque, no fim das contas, a gente constrói modelo preditivo e lança o desafio de medicina preditiva para melhorar a assistência para o nosso cliente. E o Felipe traz um elemento muito importante, né? A gente quer chegar antes de que o evento aconteça. Muitas vezes o evento ele não vai ser evitável, né? Então, por isso, o custo, ele é subsequente, né? O que a gente mais foca no início é o cuidado com o nosso paciente, cuidado com o nosso cliente, nosso beneficiário. Porque se ele for passar por uma situação estressora, mas que ele passe com um cuidado nosso. Então, para que a gente tenha processos aqui de deshospitalização com tempo menor, um cuidado para ele ficar em casa, não voltar a reintervenções, mas principalmente para que ele tenha essa qualidade de vida de forma diferenciada, né? Esse cuidado com a saúde, né? Excelente, assim, uma visão muito, muito bacana, e eu acho, Fábio e Felipe, que essa questão da deshospitalização, ou seja, da gente pegar a pessoa antes, né, ela vai aumentar muito mais depois da questão da Covid, né? Então, a gente vê que as pessoas vão estar evitando, elas já começaram a fazer isso, né, evitar os hospitais, etc., mas isso dá um empurrão para aquele cuidado mais centralizado no local onde a pessoa reside, inclusive, né? Porque em determinadas situações, quando você consegue pegar essa pessoa num momento favorável, você não precisa tirar essa pessoa de dentro de casa. Isso é uma coisa muito importante para a manutenção da saúde, né? Evitar infecções, evitar, enfim, uma série de problemas, depressão, uma série de problemas que o próprio hospital traz para quem está ali numa situação distante da família, né? Quem já esteve em hospital sabe que é horrível, não dá para dormir, enfim, né? Então, o máximo possível evitar essa situação, isso é bom para todo mundo, né? Muito bom, muito legal. Da nossa parte, depois os meninos vão entrar um pouco no trajeto, né, no percurso que eles fizeram, mas a Sharecare, ela tem uma história com modelagem preditiva já de pelo menos de 6 anos, né, que essa história, de uma certa forma, começou comigo quando eu cheguei, não comigo, pessoa física, mas era um momento que a empresa estava trazendo esse know-how dos Estados Unidos. Então, nós também, do nosso lado, para a gente ter um modelo preditivo adaptado à realidade brasileira, isso não foi da noite para o dia, porque nós temos algumas particularidades na nossa base de dados aqui no Brasil, que são diferentes da base de dados dos Estados Unidos. Então, por exemplo, lá, todo o modelo preditivo, ele é muito focado nas informações do CID. Aqui a gente quase não tem informação de CID. Então, nós tivemos que passar por um percurso de adaptação para fazer com que esse modelo preditivo funcionasse para o Brasil também. Então, foi uma jornada, né? Nós estamos fazendo isso, nós fizemos isso, nós começamos isso em 2015, e vem sendo uma jornada. Até a gente vai explorar, né, Felipe, Davson, a gente já teve algumas surpresas também, né? Que quando a gente rodou com a base da Unimed, apesar da base ser excelente, a gente teve algumas surpresas, né? E aí a gente teve que se adaptar. Mas por que essas surpresas aconteceram? Porque isso é um aprendizado constante. Você não pode pegar uma mesma lógica e achar que aquela lógica vai servir para o mercado inteiro. Seguradora é uma coisa, cooperativa é outra. O número de vidas influencia muito.
Então, para nós também foi um aprendizado muito bacana esse trabalho com vocês. E agora eu queria explorar um pouquinho mais essa trajetória aí. Como é que foi, né? Davson, conta para a gente aí um pouco da participação da Sharecare no projeto, o trabalho de qualificação de dados, que desafios você enfrentou, sem levar em consideração que você estava acabando de chegar na empresa, né? É verdade, Ajude aí com a gente um pouquinho. Bom, primeiramente, começando pela interação com o time da Unimed VTRP, que foi fantástico, essa interação, a troca de informações, assim, foi um dos fatores que mais nos auxiliaram em dar prosseguimento, né, no desafio. E, bom, a gente começou ali pela parte dos dados, né, que tipo de dados que nós trabalharíamos. A gente se deparou com alguns probleminhas relacionados a essa questão da base de dados, mas o time da Unimed prontamente foi atrás, trouxeram proposta e a gente conseguiu resolver, contornar esse problema bem a tempo. Então, olhando para essa parte de dados, né, que é basicamente ali, né, contas médicas e alguns dados demográficos que nós utilizamos, nós passamos para a qualificação da base de dados, que é o que nós fazemos, é muito forte isso aqui dentro da Sharecare. E por quê? Qual que é a ideia da qualificação da base de dados? Por que ela é tão importante? É aquela ideia, né? Se você tem, quanto melhor a qualidade da sua base de dados, melhor vai ser a qualidade da sua análise, melhor vai ser a qualidade do teu modelo preditivo. Então, o modelo preditivo, ele começa aqui, né? E eu lembro que até na época da faculdade, né, alguns professores falavam assim para a gente, olha, vocês vão passar a maior parte do tempo de vocês trabalhando com o dado, preparando o dado, porque se você não preparar o dado, a análise, tudo que você obter de resultado ali, provavelmente não vai ser tão bom quanto uma base melhor. Então, é basicamente essa a ideia da qualificação de base de dados dentro da Sharecare. E outro ponto também que ajuda bastante a qualificação do dado é que nós acabamos utilizando 100% da base, né? Então, a qualificação, a estruturação dela, a padronização desses dados nos possibilitaram fazer isso e também trabalhar com algumas categorias, né, de procedimentos. Por exemplo, consultas, exames, internações, que são categorias chaves na hora da gente fazer a modelagem preditiva. E além dessas categorias também, as especialidades. Então, tinha lá o que é custo relacionado a neurologia, ortopedia e etc. Então, é muito rica essa qualificação da base de dados que a Sharecare faz, que nós fazemos, né? Por conta de todas essas melhorias que acabam agregando na análise. E também, falando um pouquinho também, assim, da parte de como que aconteceu, né, esse processo da modelagem, nós temos um modelo padrão, né, hoje na Sharecare, e nós tivemos resultados positivos com esse modelo. Só que a gente queria mais, a gente queria melhorar, olha, onde que a gente consegue chegar, né? Vamos ver onde a gente consegue avançar mais ainda. E foi aonde a gente fez jus ao nome do desafio, né, da Unimed. Então, nós estudamos bastante, nós trabalhamos bastante, testamos muitos modelos, e, enfim, a gente conseguiu, né, um modelo muito, assim, com uma performance muito boa, para identificar as pessoas, né, com alto risco para alto custo nos próximos 12 meses. Então, foi, assim, fantástico participar disso. Obrigada, Davson. Ele sabe, foi muito bacana mesmo. Ele, né, comprou o desafio com a gente aí, viu, parceirão. Felipe, quer contar um pouquinho do seu lado, como é que foi aí? Claro, claro.
eu tive a responsabilidade de conduzir esse desafio aqui de medicina preditiva. Então, o meu trabalho bastante era facilitar, formar a equipe e facilitar esse trabalho entre o time Unimed, time ShareCare, para buscar esse resultado. Nosso trabalho aqui internamente com a equipe foi, uma vez que nós definimos quais eram as fontes de dados que nós íamos usar, quais eram as métricas que nós avaliaríamos, né, para dizer se o modelo teve boa performance ou não, se o desafio estava sendo alcançado ou não, a equipe interna, nós extraímos os dados, fizemos uma pré-qualificação de acordo com os itens que nós havíamos acordado no início, compartilhamos essa informação com o Davison e mantivemos contato o tempo inteiro na busca desse modelo, ajustar a qualificação, e aqui eu reforço o que o Davison falou, que os professores nossos sempre dizem que a gente vai passar muito mais tempo qualificando base do que qualquer outra coisa. Então, para o modelo funcionar bem, a gente precisa colocar dados de qualidade dentro. Foi algo bastante positivo para nós, o fato da nossa base ter conseguido ser utilizada na sua totalidade, né? Então, isso foi um ponto bastante positivo. E quando nós começamos a trabalhar com a modelagem, lógico, nós tivemos alguns contratempos, mas o time que estava envolvido era bastante qualificado, né? Então, nós não tínhamos um contratempo para resolver qualquer ponto ali. Então, trabalhamos e, no fim, conseguimos um modelo com uma performance excelente, dentro daquilo que a gente... superando alguns indicadores que nós havíamos colocado como meta no início. E, no fim das contas, o resultado foi muito positivo. Então, depois transformar esse ranking de beneficiários que a gente foi gerado a partir do modelo, identificar essas pessoas e transformar isso em algo para ser utilizado e consumido pelas áreas de atendimento, né, que vão consumir essa informação, é algo que nós começamos a trabalhar aqui dentro também. Então, como isso vai ser consumido, recebemos de qual forma, qual vai ser o tratamento disso aí, bastante em parceria com as áreas de atendimento, né? Então, a experiência como no meu caso, sendo sponsor desse desafio, conduzindo esse desafio, foi a melhor possível, uma vez que o time era muito, muito engajado e tecnicamente muito bom. Então, nós tivemos só coisas boas durante esse processo, sem contar, né, Davison, que nós tivemos algumas intercorrências ali, a gente conseguiu passar por cima, então, um pouquinho de desafio, né, dessa subir a régua, vamos dizer assim, a gente precisou provar também. Isso aí, excelente, Felipe. Então, acho que queria trazer um ponto que vocês mencionaram bastante, os dois mencionaram, né? Que é a história e eu acho que, assim, para quem está assistindo, ou enfim, que quer saber, né, quais são os desafios, essa parte do garbage in, garbage out, ela é muito importante, né? Porque ela faz referência ao fato de que, assim, na área da computação, né? Que as máquinas, elas utilizam processo de transformação lógica, e elas não são capacitadas até o momento para uma análise crítica. Então, elas processam todos os dados que são imputados, mesmo que eles não façam nenhum sentido para a solução do problema em questão, que aí é o garbage in, né? O lixo entra. E, consequentemente, elas produzem respostas inadequadas, né? Ou então enviesadas, que não respondem à pergunta, ou pior, ainda confundem mais a situação, que é o lixo sai, né? Então, isso significa que mesmo que um programa tenha sido construído corretamente para interpretar um conjunto de dados, se esses dados forem de má qualidade, os erros, eles podem ser incorporados e reproduzidos. Aliás, a gente vê vários exemplos desses, né? Vieses de inteligência artificial, com alguma discriminação de pessoas mais pobres, enfim. Então, os erros humanos, né, eles se reproduzem. Então, dentro do nosso universo, é a mesma coisa, só que é um pouco mais fácil da gente corrigir. Então, portanto, para a gente obter um resultado desejado de qualquer análise, é necessário que os dados sejam corretos e confiáveis.
Eu acho que esse é um desafio. E as bases brasileiras, as bases de sinistro, que são as bases que nós trabalhamos, elas foram construídas para cobrar conta de quem paga, né? Ela não foi construída com um viés de gestão de saúde. Então, quando a gente faz a questão da qualificação do dado, que é essa primeira parte que tanto o Davison quanto o Felipe mencionaram, essa foi um dos grandes passos que nós tivemos que fazer desde o início para trabalhar com as bases do Brasil e organizando esses dados para que eles tivessem uma expressão clínica também. Por que uma expressão clínica? Porque uma consulta de ambulatório, ela é diferente de uma consulta de um pronto-socorro. Então, se a gente olhar 2 pessoas com asma, por exemplo, que passaram em 5 consultas no ano num ambulatório, provavelmente essa pessoa está se cuidando, e a chance dela de internação é muito menor. A gente pega uma pessoa com a mesma doença, que passa 5 vezes no pronto-socorro, a chance de internação e risco é muito maior. Então, é muito importante a gente classificar esses dados e qualificar esses dados para que a gente possa tirar conclusões adequadas, né? Então, acho que isso, vocês trouxeram bastante essa discussão. Queria saber se, primeiro o Davison, depois o Felipe, se eles quisiam fazer mais alguma consideração e algum desafio que vocês olharam na hora de fazer esse depara, o Davison, que tinha acabado de chegar aqui, essa visão de gestão de saúde, né, Davison, que era nova para ele também. Além da base de dados em saúde ser nova, usar a base para fazer gestão e para responder essas perguntas, para qualificar, ela também é bastante nova. Então, queria que o Davison falasse e depois o Felipe emendasse. Exatamente, Ana. Então, assim, o desafio, assim, pessoalmente, né, começou aí, né, trabalhar com dados de saúde. Foi uma área que eu não tinha experiência, mas eu mergulhei e estou mergulhando cada vez mais nessa área tão bacana. Estou gostando bastante. E também entender o processo, né, de como que a modelagem preditiva aconteceu dentro da Sharecare, como que ela se desenvolveu de 2015 para cá, e também trazer isso dentro do cenário do desafio da Unimed BTRP. Então, para mim, foi assim, um desafio que me fez tanto aprender bastante nessa questão de dados, né, da parte de saúde, quanto me inteirar ainda mais dentro da parte de modelagem preditiva, que eu acho que qualquer estatístico, né, deve gostar bastante dessa parte, né, porque estatística, além de outras coisas, né, basicamente a gente tentar prever o futuro, né, a gente tentar olhar, tentar se antecipar do que pode acontecer para o futuro. Então, para mim, o desafio foi bem bastante nesse sentido. Isso aí. Eu vou emendar a fala do Davison, porque tem um desafio particular também que nós vamos enfrentar ainda daqui para frente, porque nós usamos uma fonte de dados, a nossa conexão nesse momento, ela começou com umas fontes de dados que tratavam sobre determinados assuntos, né? Então, agora o que a gente tem desafio também, que vai continuar enfrentando, é relacionar outras fontes de dados que podem nos trazer, vamos dizer assim, insights e qualificar esse modelo, né, Davison? Então, a gente teve bons resultados em um teste com... um teste não, né, mas rodando modelos e colocando modelos à produção com algumas fontes de dados. E agora nós temos o desafio também de agregar novas fontes de dados para qualificar esse modelo e trazer mais insights ainda, né? Então, esse é um desafio que a gente vai ainda vai continuar tendo, né? Porque nós temos um grande número de beneficiários e nós temos que buscar fontes de dados que consigam nos trazer essas informações que são relevantes para o cuidado dele, para que a gente consiga imputar isso dentro dos modelos e a área de negócio conseguir consumir insights a partir dali.
Então, esse é um desafio que nós já estamos enfrentando, continuaremos enfrentando aqui para frente, para qualificar esse modelo que já foi construído, ok, ele funciona bem, ele está construído bem, então a gente agora precisa, ainda qualifica ele um pouco mais, né? Acho que essa busca, ela é recorrente, né, Dabson? Então, o modelo, a gente não senta em cima do modelo e ele está pronto, né? Então a gente fica sempre buscando ele melhorando ele, enfim. E eu acho que esses são desafios que a gente vai desenvolver ainda cada vez mais. Obrigada, Felipe. Aqui eu queria fazer uma provocação, trazer o Fábio um pouco para a conversa, né? Porque, assim, um dos maiores desafios para a sustentabilidade em saúde é a gente tentar cumprir o Triple Aim, ou Quadruple Aim, né? Do Instituto for Healthcare Improvement. Então, assim, para quem não está muito familiarizado, isso é uma abordagem para otimizar o desempenho dos sistemas de saúde, né? A IHI, ela acredita que os projetos, eles devem ser desenvolvidos para buscar, simultaneamente, 3 dimensões, né? Quando a gente fala do Triple Aim. E aí entra um pouco na fala do Fábio no início, que é melhorar a experiência de atendimento do paciente, incluindo qualidade, mas também satisfação. Segundo, melhorar a saúde da população assistida e reduzir o custo per capita para os cuidados com a saúde. Então, a gente sabe que os custos, eles são pesados, eles vêm se intensificando, mas a gente tem que olhar essa equação como um todo, né? Então, para atingir esse objetivo em toda a sua amplitude, a análise de dados, na nossa opinião, ela pode ser um fator determinante durante toda essa jornada. Ela pode ajudar a gente a entender onde que a gente deve começar, né? E entender onde há espaço para agregar valor ao paciente ou à pessoa. Como bem disse o Fábio no início, não adianta a gente sair correndo atrás de todo mundo, né? Você precisa priorizar, primeiro que não existe recurso suficiente para tudo, então você tem que priorizar. Então eu queria saber para vocês como é que fica mais ou menos essa visão, né? Porque a gente tem que agregar valor, mas ao mesmo tempo a gente tem que manter a sustentabilidade econômica do sistema, né? Como é que é essa equação para vocês e se isso foi uma coisa importante na decisão da busca por essa a realização da modelagem preditiva? Muito, Ana, né? Quando a gente fala sobre a característica de perseguir o Triple M, né? Então acho que esse daqui é um artigo que recomendo a todos para ler também, porque é um artigo bem interessante, que fala muito sobre isso. E a gente vem há bastante tempo já trabalhando o conceito de atenção primária à saúde aqui dentro da cooperativa, né? E é muito interessante porque o nosso conceito de atenção primária à saúde, quando ele nasce muito com o conceito de um produto, né? E aí a gente, de novo, a gente foi se ensaiando, né? A gente tem uma característica aqui na VTRP que é de a gente testar rápido, né? A gente testa rápido, pivota rápido, né? Então, primeiro a gente começou como um programa, depois virou um produto, e agora a gente mesclou. A gente tem um viés de um produto, onde a gente tem um diferencial aqui, mas a gente também já abriu essa perspectiva do programa. Porque por muito a gente sempre trabalhou muito a questão da medicina preventiva, não preditiva, preventiva, pautada em cima do cuidado de saúde multiprofissional, mas que o médico eles não estaria integrando a equipe. Eu tinha a equipe aqui dentro e o médico lá fora. A gente traz esse conceito agora com o médico entrando junto sobre a perspectiva da coordenação do cuidado. E é muito interessante porque quando veio esse desafio, né, Felipe, a gente começou a trabalhar já em conjunto, porque veio sempre preocupação, né, a velocidade com que o nosso algoritmo vai estar gerando, a velocidade com que o modelo preditivo vai estar gerando essas pessoas, não vai ser a velocidade com que eu vou estar conseguindo, talvez, estar captando essas pessoas e fazendo elas entrando. Como a gente faz, né? Aqui é um problema de processo que a gente acaba olhando. A gente começou a ter um problema de funil. E aí logo a gente começou a trabalhar, ok, quais são as linhas de cuidado que a gente tem que focar nesse momento? E foi muito interessante, né? Porque o Felipe me trouxe um dia uma análise aqui e a gente começou a conversar que um dos que estava aparecendo para nós, né, Felipe, era a questão do ósteo, lembra? Ósteo muscular. E era uma coisa que a gente nunca tinha trabalhado, porque de praxe, como a gente vem de novo, de um modelo preventivo, onde eu trabalho, e gerenciamento de crônicos, gerenciamento de casos complexos, onde eu trabalho o quê? Eu trabalho basicamente DCNT da ordem de
de diabetes, de cardiovascular, né? Risco de queda, infecção urinária, osteomuscular, cara, e agora? Né? E aí a gente começa a olhar sobre essa questão. A gente não espera vir, né? Eu acho que a grande sacada para a gente conseguir chegar dentro dessa questão do tripoema aí, como tu comentaste, Ana, se eu pudesse dizer assim, ó, não esperar, né? Já indo começando logo a construir isso daqui. Porque, de novo, é o cuidado. Eu acho que é a satisfação e o cuidado. Quando a gente trabalha muito é entregar o valor para o nosso cliente, né? Porque a grande sacada também tem outro viés. Eu gero no meu modelo preditivo, eu tenho toda a minha linha de cuidado, todo o meu aparato para atender, mas eu não convenço o cliente da importância. Então, esse valor eu acho que é a grande sacada para que eu consiga agregar ele a qualquer tipo de cuidado, né? Por isso que, se a gente não fechar esse tripé, a gente não vai conseguir ter um êxito aqui. Perfeito, Fábio. Assim, muito, muito bacana e muito alinhado também com o que a gente enxerga, né? As ferramentas do Data Analytics, que são várias, né? Elas precisam ser associadas ao conhecimento clínico e do negócio também, para poder ajudar a gente a encontrar as respostas que a gente precisa, né? Mas também não pode ser um norte vago, como você mencionou, as doenças crônicas não transmissíveis, beleza, mas espera aí, é isso mesmo? Né? Então, é preciso definir o caminho e os pontos onde há oportunidade de intervenção, que isso também acho que é uma coisa que é relevante, né? Quando a gente olha o osteomuscular, como você comentou, além dele ter um custo no montante significativo, ele oferece uma oportunidade de ação, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala de casos muito graves, como casos de câncer que são terminais ou de doença muito adiantada, onde você tem que tratar essa pessoa, não tem muito como você evitar ou mitigar esse custo, né? Porque isso é o risco, as pessoas têm um plano de saúde, as pessoas compram um seguro saúde para ter esse tipo de sustentação no momento em que a doença acontece. E esse é um risco que o negócio tem que estar preparado para absorver. Mas é importante também que a gente busque oportunidades, como no osteomuscular, onde, de repente, você evitar uma cirurgia desnecessária, né? Eu acho que isso que é importante no nosso Triple Aim. É ótimo, porque você tem uma oportunidade de melhorar a vida da pessoa, você tem uma oportunidade da fonte pagadora, se for a empresa, ajudar a manter a sustentabilidade do sistema e para a operadora também. Então, esse processo ganha, ele é muito importante. E a gente encontrar esses alvos para construir um projeto que atue sobre esses pontos e depois medir os resultados alcançados, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista econômico, eles são fundamentais para que a gente tenha uma boa estruturação do nosso negócio e fazer tudo valer a pena, porque a gente trabalha com saúde, né? Enfim, então eu acho que esse é um ponto muito interessante. Eu vou começar, porque a gente tem uma pergunta aqui, ó, que eu acho que está mais ou menos ligada, é do Marcos, de Crossi, e ele está mais ou menos ligado a isso que a gente está falando. O impacto na redução do sinistro, você já tem uma métrica de resultado registrado na carteira? Já é algum resultado que vocês tenham medido? Aí eu vou deixar vocês falarem a experiência de vocês e depois eu posso complementar com a experiência que nós temos, porque nós já fizemos isso para vários clientes. Então, vamos lá. E qual é a visão de vocês com relação a isso? O que vocês esperam também em relação a isso? Não, nós temos a experiência dos programas que nós já conduzimos aqui dentro, né? A gente pode trazer elas. Posso falar? Sim, vai, tranquilo. Marcos, então, podendo te responder também, né? Eu acho que o principal conceito que a gente tem que olhar aqui, e eu gosto muito a gente conversa muito aqui na VTRP, é de colocar, principalmente, a gente sempre parte do conceito de cliente no centro. É a personalização do cuidado desse cliente, né? Eu acho que a gente recai muitas vezes com uma grande armadilha,
que é, muitas vezes a gente quer trabalhar medicina preventiva com redução de custos atrelado num curto espaço de tempo, tá? Então, Marcos, já vou te dizendo que isso é uma experiência que a gente já tentou evidenciar aqui, e a gente já descobriu que não é muito o nosso know-how aqui, né? E a gente descobriu que isso não funciona tão facilmente como a gente acaba olhando. Agora, quando tu tem uma capacidade para identificar exatamente isso que a Sharecare está nos possibilitando, e a gente consegue encaixar isso dentro das linhas de cuidado, personalizando o cuidado desse cliente, né? Entendendo que nem todo obeso vai respeitar o mesmo protocolo de cuidado de obesidade, eu vou ter que personalizar isso. A gente chega aí numa casa, se eu não me engano, em torno de 30% de redução, que a gente acabou falando em torno de gerenciamento de crônicos ali, casos complexos, né? Então a gente trabalha sempre com essa métrica aqui de redução, em torno de 15% a 30%, tá? O que acontece? Varia muito do cuidado e do estágio que tu for pegar eles, né? Então, de novo, esse trabalho que a Sharecare a gente vai estar trabalhando junto agora aqui, é um trabalho que a gente ainda não tem uma métrica específica para poder te dizer, porque a gente não construiu ainda, a gente não tem uma primeira rodada com esses clientes para a gente ver como é que ele vai se comportar agora até o final desse período, né? Porque, de novo, tu precisa de um tempo maior. Se tu for trabalhar num processo de deshospitalização de clientes, tu vai ter uma métrica de um curto espaço de tempo, um processo de um gerenciamento de clientes, que a gente chama aqui de complexos, que são os crônicos super agudizados, tu vai ter um impacto num curto espaço de tempo, porque tu vai estar gerenciando o quê? A não internação dele, né? Agora, quando tu vai trabalhar no espectro de um caso, de um gerenciamento de crônico, propriamente dito, que é um crônico aí de seus 50, 60 anos, tem uma vida ativa, tu vai estar aí fazendo um evitar aqui, talvez no espectro de 1 ano, né? Então, essa métrica aqui, ela vai variar muito da faixa que tu vai pegar. Então, se eu pudesse dar a dica, realmente é essa, né? Eu acho que a métrica vai depender muito do estágio que a gente for pegar eles. Isso, e o nosso trabalho com a Sharecare é bastante recente, né? Então a gente também entende que precisa desse tempo para avaliação, citou, só reforçando, a gente precisa desse tempo para avaliação, um tempo um pouquinho maior, né? Daquilo que a gente entende como seria um resultado, começar a trazer algum resultado financeiro para a gente conseguir trabalhar com essas métricas. Mas a Sharecare tem, a Ana pode complementar, uma série de experiências passadas de outros trabalhos, enfim, que comprovam que vamos dizer assim, esse movimento ele traz no fim das contas um resultado. A Ana pode complementar, por favor. É isso mesmo, Felipe. A gente tem, como eu falei, a gente já vem trabalhando com isso há 6 anos, então a gente teve a oportunidade de construir alguns cases bem interessantes nesse sentido. E eu queria salientar 2 coisas que a gente observou. Primeiro é a antisseleção. Depois eu vou entrar um pouquinho, porque até tem uma pergunta disso, eu vou entrar um pouquinho que o pessoal está curioso para saber das ferramentas e tudo mais, então eu vou deixar essa pergunta, vou trazer depois essa pergunta, mas o que eu quero dizer com antisseleção? A partir do momento que você roda um modelo preditivo, e é o que a gente mais utiliza, é o alto risco para alto custo nos próximos 12 meses, certo? Que foi o que a gente rodou junto com a VTRP. Mas como é que eu posso aplicar isso? Por exemplo, se eu tiver um programa de bem-estar, nós temos um programa de bem-estar, de coaching. Se eu colocar as pessoas que têm alto risco para alto custo num programa de coaching inespecífico, eu não vou obter resultado. E foi o que aconteceu com a gente no começo. No começo, todo mundo entrava no programa. Aí você fala, poxa, não tem ROI. Aí, quando a gente vai olhar, as pessoas erradas estão no programa. Então, esse foi a primeira utilização que a gente deu para o modelo preditivo. Né? Foi uma experiência muito grande, numa carteira muito grande, que nós rodamos. A gente falou, peraí, esses caras que estão no alto risco para alto custo não podem ir para esse programa. Esse não é o programa para eles. Esse é um programa para uma questão de bem-estar ou para uma situação de risco mais leve, né? Não é. Então, essa foi a primeira grande utilidade para o modelo preditivo que a gente fez. Então, assim, caiu ali na nossa lista do modelo preditivo, no programa de coaching ele não vai entrar, certo? Porque é a pessoa errada, no programa errado. A partir daí, nós começamos a ter retorno sobre investimento, isso se perpetuou. Então, no primeiro, um programa que inicialmente nós não tínhamos retorno, no primeiro ano que nós fizemos isso, a gente conseguiu trazer um ROI de 1,94,
para a população de médio risco, né, baixo, médio risco. E depois a gente evoluindo esse processo, nós conseguimos atingir um ROI de 4 para essa mesma população. E N's muito grandes em acompanhamento. A gente, nessa casuística, não lembro isso, mas no ROI de 4, Davison, a gente tinha mais ou menos umas 23 mil pessoas, né? Então, não é um número desprezível. Então, essa foi uma utilidade muito grande que a gente achou para o modelo. Porque, às vezes, até é difícil a gente falar para o cliente, olha, eu vou te dar uma lista dividida das especialidades. Ele fala, eu vou fazer o quê com isso? Então, isso também foi um aprendizado para nós aqui, viu? Eu falei, mas olha, então, vamos ter que, né, aprender e ajudar o cliente a usar essa informação. E o outro grande exemplo que nós tivemos foi num programa de crônicos mesmo, que nós separamos aquela população que entrava pelos algoritmos convencionais, que acho que até o Felipe mencionou, foi o Fábio, não estou certa no começo, os diabéticos, por exemplo, né? Ou as pessoas selecionadas pelo modelo preditivo de alto risco para alto custo, com diabetes também, que era a mesma população-alvo. Só que o retorno sobre investimento, quando nós filtrávamos através do modelo preditivo, ele foi 29% maior. A gente tinha um retorno, mas o retorno com o modelo preditivo foi 29% maior. Então, aqui, Marcos, já trago dois exemplos para você de cases, porque é exatamente o que o Fábio falou. Agora, eles estão com os motores prontos, agora precisa fazer alguma coisa, tem que ter uma ação em cima disso daí. Não adianta nada você ter ali o ranking, mas você não desenvolve uma ação. Então, essa é uma jornada que a Unimed está construindo, e eu tenho certeza que vai ser uma jornada de muito sucesso, tá bom? Eu queria fazer uma consideração aqui, só para a gente entrar na pergunta um pouco mais técnica que foi feita aqui, né? Então, assim, não que eu queira tomar o lugar dos meus meninos, Davison e Felipe, mas só para dar uma ideia geral, porque eu vejo que as pessoas muitas vezes não sabem o que é modelagem preditiva, né? Então, ela nada mais é do que um modelo matemático que prediz probabilidade de eventos ou resultados futuros para uma população através da interpretação dos dados do passado. Não é bola de cristal, não é mágica, não é um algoritmo de identificação baseado em critérios clínicos, por exemplo, gravidez de alto risco, né? Então, dessa forma, nem todo mundo identificado com uma pontuação de probabilidade alta para um determinado evento, ele terá necessariamente esse evento ocorrido, né? Ele é um cálculo matemático, ele é estatístico. A eficácia do modelo, ela não deve ter uma avaliação em nível individual. Então, por exemplo, a gente fala sempre para os clientes isso também, olha, não adianta você achar, mas eu olhei lá na lista e o Paulinho não estava. Pode ser que o Paulinho não esteja. Pode ser que o Paulinho morra antes, pode ser que o Paulinho tenha sido atropelado, e enfim. Tem muitas coisas que podem acontecer, mas quando a gente olha o valor populacionalmente, aí é que a gente gera um resultado. Porque a gente está identificando uma pontuação de probabilidade alta para um determinado evento, né? Terá necessariamente esse evento que tenha acontecido. Então, a eficácia, ela precisa ser, de novo, avaliada num subconjunto da população com maiores riscos individuais, certo? Então, no nosso caso, e junto com a VTRP, nós aplicamos a modelagem para segmentar os pacientes e priorizar esses pacientes para uma determinada intervenção, né? Muitas vezes, como o Fábio comentou, os recursos, eles não estão disponíveis para alcançar todos os pacientes. Então, a modelagem preditiva, ela classifica os membros de acordo com a probabilidade relativa de um determinado resultado, para que os membros com uma maior probabilidade possam receber essa prioridade, tá bom? Então, feita esse overview da modelagem, eu vou trazer uma pergunta aqui do Denis. Deixa eu ver se essa é do Denis. Não, tem uma antes, do Denis também. Qual foi a linguagem de programação? Falei que era técnica. E os pacotes utilizados, né? E por que vocês, nossos universitários, escolheram isso? Bom, Denis, aqui
Alguns modelos nós já desenvolvidos, né, foram feitos em linguagem R, porém, este último que nós trabalhamos específico com a VTRP, nós desenvolvemos em Python. E por que nós desenvolvemos em Python? Porque um dos testes, um dos modelos que nós testamos, nós utilizamos o framework TensorFlow, e também para fazer uma parte de processamento com o Spark. Então, neste caso, né, na modelagem que nós fizemos, essa foi basicamente a escolha, né, de ser usada a modelagem, a linguagem de programação Python. Mas, basicamente, dentro da ShareCare, nós trabalhamos tanto com linguagem R quanto linguagem Python, que é amplamente utilizado hoje em dia, né, dentro da parte de ciências de dados. Quando se fala em R, se fala em Python. Então, basicamente isso. Felipe, quer dar seu pitaco aí? Não, a resposta do Davison foi cirúrgica. Nós conversamos durante esse processo, né? Eu entendo que a parte inicial tinha sido R, depois precisou a gente precisou usar o TensorFlow, então foi mais rápido ali, até porque o nosso tempo era limitado, né, para algumas coisas, então o Python respondeu melhor naquele momento ali. Então, trabalhamos sempre com as duas, né? Excelente. Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. O Marcos está perguntando, com a chegada da LGPD, como é que fica a análise preditiva das empresas? Deixa eu começar a falar pelo nosso lado e depois passo aí para o Fábio passar a visão de vocês aí da VTRP. Nós trabalhamos sempre com o consentimento. Então, a gente vai ter que reforçar a questão das pessoas que peçam para retirar os seus dados. Mas como a gente tem, muitas vezes, questões legais de saúde que necessitam que o dado seja mantido por 20 anos, então a gente tem que ter muito bom senso para trabalhar com essas informações. Nós aqui, talvez, principalmente não aí falando do dado da base de sinistro, mas na ShareCare nós temos os dados da plataforma ShareCare, que são dados respondidos, referidos pelas pessoas, elas preenchem se elas quiserem. E aí a gente sempre deixa aberto se essa pessoa quer dividir esse dado ou se ela não quer dividir esse dado. Então, isso a gente vem de uma empresa americana, então, de uma certa forma, a gente tem um pouco de facilidade, porque a gente brinca aqui dentro, né, Davison, que às vezes nem a gente consegue achar os dados de tanta segurança que tem. Tem 3 níveis de segurança, que eu não vou saber dizer quais são para vocês, mas, enfim, a gente teve, de uma certa forma, essa facilidade, mas eu entendo que o consentimento da pessoa, se esse dado será usado ou não, ele será fundamental. E, além do mais, é só a área médica, ou seja, médico, enfermeiro, o pessoal, a equipe do cuidado, que tem acesso ao nome. E aqui na ShareCare nós não tivemos acesso, a gente não sabe quem são as pessoas, né? A Unimed passou os dados simplesmente para a gente, mas nós não sabemos, não tem identificação. Então, todo esse cuidado ele é tomado, certo? Para que a gente não exponha a pessoa e nem o negócio aos riscos. Fábio, quer complementar? Complementando um pouco também o que a Ana traz, Marcos, tem uma questão que é bem importante, né? O termo de consentimento, a Ana já falou, não vou nem ser redundante aqui, é exatamente isso. Para entrada em qualquer programa, a gente vai ter um termo de consentimento que ele aceita aderir aqui, porque a gente pega esse dado, mas tem outro viés, né? Muitas vezes a gente tem clientes empresariais, né? E os clientes empresariais, se for fazer um estudo populacional da carteira, né? A gente anonimiza desculpa, mas às vezes é meio complexo, né? Anonimiza os dados para poder mandar para a empresa e a gente entrega como um estudo populacional, sem identificação dos beneficiários, né? Isso é muito importante, porque aqui tem uma discussão muito grande. E quando a LGPD entra, ela deixa isso aqui como um dado muito sensível, né? Porque ele pode ser utilizado, inclusive, para a empresa tomar decisões sobre se quer ou não ter custos ali na frente maiores com algum colaborador que ela tem ou não, né? Então, de novo,
tem que sempre pensar nisso daqui, né? A LGPD para nós vem muito de encontro a isso, né? A gente poder trabalhar com esse termo de consentimento e os dados exatamente como a Ana disse, né? São as camadas e a guarda desses dados aqui também, né, Felipe? 7 chaves, exatamente, né? Exatamente. A gente sempre, o cuidado que a gente precisa ter ao manipular os dados e compartilhar, como esse foi um caso de compartilhamento de informações, mas totalmente anonimizado, totalmente dentro daquilo que a legislação prega que a gente tem que seguir, né? Então isso é extremamente relevante para o sucesso de qualquer iniciativa assim. Excelente, obrigada. Nós estamos nos aproximando do fim do nosso webinar. Passa rápido, né? A gente às vezes nem vê passar, foram 55 minutos. Eu vou pegar mais uma pergunta que tem aqui, do Vanderico, e aí depois a gente vai cada um fazer uma finalização aí para a gente encerrar o nosso webinar. Então, o Vanderico está perguntando aqui que na análise preditiva são considerados somente os eventos realizados ou a não realização de alguma ocorrência entra na análise. Por exemplo, não realização de eventos preventivos. Vocês querem falar? Quer que eu fale? Davison pode me complementar, mas a não realização de eventos é tão importante quanto a realização, né? Então, a gente tem, dentro do tratamento do modelo, a gente trabalha esses dados como clientes que não utilizaram, e isso, para a interpretação da área de negócio, também é extremamente relevante, uma vez que clientes que não utilizam nenhum tipo de serviço de saúde, em determinado grupo de clientes, eles podem estar demonstrando uma falta de precaução ou de cuidado dado, né, a condição que eles se encontram. Então, é tão importante quanto. Davison pode explicar um pouquinho melhor, porque a gente precisou fazer manipulações para considerar isso, né, Davison? Então, exato. Também é algo que a gente não pode deixar de considerar, né, uma vez que nós temos sim uma boa parte dos beneficiários que não utilizam um determinado serviço. E isso é extremamente relevante que a gente contemple isso na análise, porque são pontos que a área de cuidado depois vai consumir. Exatamente. Perfeito. Aqui queria fazer uma parte nessa pergunta, concordo gênero, número e grau com o que os meninos comentaram. E existe aqui também uma outra técnica que a gente pode utilizar, que é os gaps in care, né? Lá fora eles usam muito isso, aqui a gente não tem a informação tão estruturada para usar isso na análise, mas em modelos lá fora isso é contemplado. O que é isso? Por exemplo, o que o cara não fez, né? E que ele deveria ter feito, porque se a gente pega uma pessoa que tem câncer, digamos assim, mas está seguindo, está fazendo todas as consultas, está fazendo tudo direitinho, ela não tem gaps in care. Então, muitas vezes, ela nem será beneficiada com um programa, se o programa for ajudar na coordenação de cuidado. Eu estou dando um exemplo mais utópico, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer. A pessoa está seguindo tanto aquilo à risca, que eu não tenho mais onde contribuir, né? O que acontece, na maioria das vezes, é que existem gaps in care. Então, a gente precisa chamar essas pessoas e dizer para ela, olha, você não pode parar seu tratamento, você tem que tomar o seu remédio, você tem que, enfim, você tem que comparecer às suas consultas, você tem que fazer os exames. Então, a falta do dado, ela é muito importante, sim. E a gente, infelizmente, muitas vezes não tem esse dado tão bem estruturado aqui no Brasil, né? E aí eu queria que cada um de vocês, vou pedir para os meninos fazerem começa aí o Davison, o Felipe, o Fábio, para a gente fazer cada um de vocês uma consideração final, por favor. Bom, finalizando aqui, queria primeiramente agradecer a Unimed VTRP pelo desafio tão bem estruturado e também pela oportunidade da gente mostrar todo o know-how da Sharecare, né, dentro da parte de modelagem preditiva, e também pela oportunidade da gente conseguir se desafiar um pouquinho mais, né, Ana, da gente
ir um pouquinho mais longe e melhorar aquilo que a gente já construiu, porque é muito importante. Não é a gente sair derrubando, né, as coisas que a gente já construiu, mas a partir daquilo que a gente já construiu e melhorando a cada passo. Então, assim, fica aqui meu agradecimento, né, pela participação do projeto, e também a Ana também por todo o suporte, por todo o apoio, né, que ela sempre tem dado. Muito obrigado. Obrigada, Davison. Obrigada a você, Felipe. Eu gostaria, enfim, de agradecer a oportunidade de compartilhar, então, em um momento como esse, um pouco daquilo que a gente construiu nesse desafio que eu tive o prazer de facilitar, de conduzir, entre Unimed VTRP e Sharecare, né? A gente tem esses momentos de escolha, de parceria com quem a gente trabalha, enfim, e eu me sinto muito feliz por ter firmado essa parceria com a Sharecare e ter formado um time do desafio tão qualificado assim. Então, a gente tem uma série de expectativas e perspectivas boas a partir desse trabalho, e poder compartilhar com isso com outras pessoas e demonstrar o quanto isso tem valor, tanto para operadores de plano de saúde, quanto principalmente para o cliente que está recebendo esse cuidado, vai ser beneficiado com essa ação, é muito bacana. Então, fica meu agradecimento, Ana, Davison, também por essa parceria. Obrigadão. Obrigada, Felipe. Também foi a recíproca verdadeira. Foi incrível, assim, trabalhar com vocês, como eu falei no início. Fábio? Pessoal, quero agradecer o convite. Né? Muito legal estar aqui podendo bater um papo com vocês. Eu acho que o que fica muito, sim, a consideração que eu queria falar é sobre o fit que deu entre as duas equipes, né? Se a gente for olhar, a gente falou muito de time hoje, né? E realmente virou um time. A gente não fez só um plug and play aqui, né? Eu acho que a gente virou realmente esse time com um objetivo único, que é o cuidado do nosso cliente, né? A gente falou muito nisso, em pessoa, em cuidado, mas principalmente quando a gente vê esse fit quando a gente fala nós, né? Em nenhum momento a gente acaba falando nós e a Sharecare, é nós, né? Então, e é muito legal. Então, obrigado pelo acolhimento, pessoal. Obrigado também por ter dividido esse know-how conosco, né? Eu acho que foi um trabalho show de bola. Então, só agradecimentos. Assim, eu queria agradecer muito vocês também. Foi uma parceria muito gostosa, de um profissionalismo enorme. Eu brinco com o Felipe, que o Felipe parece meu filho, né? E, aliás, ele não sabia que eu estava aqui, ele acabou de abrir a porta, entendeu? Eu falei, vai ver, né? Sentiu que o Felipe estava aí no colo e tudo mais. Meu mais velho, que é médico e nem não está mais aqui com a gente, né? Eu acho que, assim, em relação aos amantes, né, do Data Analytics, que acho que somos todos nós aqui que estamos reunidos, muitas vezes a gente busca conjuntos de dados que são muito grandes, né, ou dados não estruturados, que, ok, eles são relevantes para as intervenções em saúde, mas, no entanto, é importante a gente lembrar que tem muito dado disponível e de forma estruturada. Se ele for qualificado, ele pode responder perguntas relevantes do sistema de saúde imediatamente, sem a gente ter que esperar, né, o futuro chegar. E eu acho que vale também a reflexão, porque isso a gente fala, não fica tão evidente nessa discussão, mas a gente está falando de transformação digital, né? Porque a gente tem que armazenar todos esses dados, a gente tem que trabalhar esses dados, a gente usa ferramentas, e as ferramentas de inteligência artificial, elas versam, sim, sobre a aplicação de tecnologia, mas também sobre as pessoas e as suas habilidades na análise de dados, né? E aqui reconhecendo muito o trabalho dos meninos, do Felipe e do Davison, porque você pode comprar praticamente qualquer tecnologia ou qualquer ferramenta, mas a capacidade da sua empresa, e aí entra a visão da VTRP, de se adaptar a um futuro ainda mais digital e baseado em dados, ele depende do desenvolvimento da próxima geração de profissionais, né, que eu acho que é o que a VTRP está fazendo, espero que a gente também, com as habilidades corretas, né, e do fechamento da lacuna entre a oferta e a demanda de talentos, né. Então, como diz o Charles Thomas, que ele era Chief of Data Analytics Officer da GM, numa palestra na Wharton University, a pessoa que entende os dados e pode explicar isso ao negócio é que é o verdadeiro unicórnio. Então, eu queria finalizar, agradecer,
parabenizar os nossos meninos aí e um futuro brilhante para todos nós, com saúde das pessoas e com uma economia justa para que o sistema se mantenha. Isso aí. Obrigado, gente. Tchau, obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, viu? tchau. Tchau, tchau, tchau.